lá. Esse material aqui que a gente está finalizando, a gente viu o habeas corpus, né, que é a principal ação na área criminal, né, na área processual penal, na área penal é o habeas corpus. Na maioria dos casos, o habeas corpus. Lógico que tem mandado de segurança, tem várias outras ações, né, recurso, apelação, mas o principal, a maioria das situações, desde a fase do inquérito, é o habeas corpus. Então, a gente vimos o conceito da natureza, né, o remédio constitucional, vimos a classificação repressiva, é quando a pessoa já está, né, presa, você tenta liberar. O preventivo é quando haja uma situação que ele possa vir a ser preso. O impetrante, vimos as características, qualquer pessoa pode ser impetrante. O paciente, a pessoa na qual você vai ajuizar contra quem, né? E o coautor, coautor não, desculpa, o paciente é a própria pessoa, né? E o coautor é quem exerce a ameaça, né, de locomoção do paciente. Vou verificar aqui para não errar mais. Cabimento, né? Então, temos vários casos, quando não houver justa causa, quando estiver preso por mais tempo que a lei determina, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando for alguém admitido de prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza, não for alguém admitido de prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza, quando o processo for manifestamente nulo, quando extinta a punibilidade, né? São os casos mais clássicos, as regras, né? Mas tem vários outros casos aqui, né? Que também a doutrina aceita, né? Eu botei até em preto aqui, até no caso de reexame de regime inicial. Às vezes a pessoa colocou, né, um exame inicial de reclusão, e às vezes poderia ter sido, né, de detenção ou, né, prisão simples, que seria o aberto. Então tem vários casos que você poderia, por meio do habeas corpus, tentar forçar o cabimento, né, refazer a dosimetria da pena, né? Lembrando que a dosimetria da pena é aquela 3 fases que a gente viu, né? Primeiro você vê a pena base, depois você vê os agravantes e atenuantes da pessoa, e no final você vê aquelas causas de aumento ou diminuição da pena. Se lembra? Tem, aumenta 1/3, diminui 1/3, entendeu? E aí o que o cara pode ter feito ali, de repente ficar a pena muito alta, de repente a pena base, né? A pena base ficou muito alta. Tipo, é de 12 a 20. 12 a 20? Não, 12 a 30, né? Quero botar 12 a 40. 12 a 40. O cara é réu primário, tudo, não sei o que, o cara vai lá e bota 30. A pena base já começou lá em cima. Aí as agravantes, atenuantes, entendeu? Só que os agravantes e atenuantes não podem passar do máximo. Só pode passar do máximo quando é na terceira fase. Então não faz sentido isso que eu falei, é besteira. É porque é o seguinte, só falar rápido assim, como é que é a dosimetria da pena. Por exemplo, eu tenho um crime, que eu tenho aquele limite legal, mínimo e máximo, né? Na primeira fase, na segunda fase, eu não posso passar do máximo. Só posso passar do máximo no caso de aumento de pena. Então, quando eu dou aquele de 12 a 30, eu tenho que estipular ali. Então, vamos lá, 12 a 30, vou dar aqui 20, certo? Quando eu vou para baixo, para a segunda fase, na segunda fase, eu tenho as agravantes e atenuantes, certo? Nas agravantes e atenuantes, eu não posso acrescentar nenhum valor que ultrapasse os 30, que é o máximo legal, nem abaixo dos 12, que é o mínimo legal. E aí, se eu botou em 20, não tem nenhuma atenuante, nenhuma agravante, eu deixo do jeito que tá. Aí, na terceira fase, olha como é que funciona. Na terceira fase, se eu tiver aumento ou diminuição de pena, aí eu posso passar de 30. Então, a pena máxima é 30. Só que se eu tiver, tipo, um atenuante que aumenta da metade, desculpa, atenuante que aumenta não, um agravante que aumenta da metade, então de 20, né, eu posso ir para 30. Tem duas agravantes. Então, de 20 vai para 30, depois aumenta mais 1/3.
aumenta mais 10, vai para 40. Ou seja, eu posso fazer isso na última pena. Ou seja, o crime que era de 12 a 30, eu posso dar uma punição de 40. Mas por causa do aumento de pena, não por causa da pena base. Mas tudo isso o cara tem que alegar lá no habeas corpus para fazer o reexame, né? E ver alguma dessas nuances aí, que eu só estou falando básico, mas aí às vezes tem muito agravante, muito atenuante, uma compensa a outra, tem as condições do agente, enfim. Seria um caso de habeas corpus, você estudar isso e ver se o juiz cumpriu certinho, não aumentou nenhum, não fez o cálculo errado. Vamos lá agora os exercícios. Primeira questão, CESP 2016, Polícia Civil de Pernambuco, agente de polícia adaptada. Qualquer pessoa tem legitimidade para impetrar o habeas corpus, mas só o advogado regularmente inscrito tem capacidade postulatória? Não, né? Qualquer pessoa pode impetrar. É um analfabeto, né? A gente É um estava vendo. analfabeto, ele assina roubo, e tem errado. Pois qualquer pessoa tem legitimidade para impetrar habeas corpus, ainda que perante os tribunais superiores, não sendo necessário estar patrocinado por advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB, nos termos do artigo 654 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Polícia CESP 2016, Polícia de Pernambuco, agente de polícia adaptada. No caso do suspeito preso em flagrante delito, o Ministério Público, como titular da ação penal, está impedido de penetrar habeas corpus, pois é a sua obrigação de iniciar o processo persecutório. Não, né? Até o Ministério Público Aí pode entrar com pode. habeas corpus. Artigo 654. O habeas corpus poderá ser interpretado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Até o Ministério Público, se ele vê que está ilegal a prisão pelo delegado, ele pode entrar com habeas corpus. CESP 2016, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, analista judiciária, área judiciária adaptada. Na qualidade de titulares de seus cargos, o delegado de polícia, o promotor de justiça e o juiz de direito podem impetrar habeas corpus em favor de terceiro? Aí é diferente. Vamos lá. Vamos lá. Na qualidade de titulares de seus cargos, o delegado de polícia, o promotor de justiça e o juiz de direito podem impetrar. O que está para mim pregando aqui é o juiz de direito. Porque lá a gente lê sempre que o juiz de direito ele não pode impetrar, mas ele pode liberar ex officio. Impetrar seria assim, pedir. Como o juiz ele mesmo libera, não faz sentido ele pedir para ele mesmo. Ele pode liberar ex officio, né? Ele tem essa qualidade de liberar ex officio um habeas corpus. Se ele vê se a situação de habeas corpus, é como se ele mesmo entendesse que aquilo é liberação, entendeu? Então vamos lá, pois apesar de qualquer pessoa poder impetrar habeas corpus na forma do 654 do Código de Processo Penal, o delegado de polícia e o juiz não poderão fazê-lo na qualidade de titulares de seus cargos. Ou seja, eles podem impetrar habeas corpus como particulares, como qualquer pessoa pode fazer, mas não pode impetrar HC no exercício de suas funções. O juiz até pode conceder, entendeu? O juiz dele pode conceder de ofício. E não vai impetrar, porque ele mesmo que vai analisar, então ele pode conceder de ofício um salvo-conduto de habeas corpus. A ordem de HC, mas isso não se confunde com impetrar. Impetrar é você fazer um documento pedindo para soltar a pessoa. O juiz, como ele mesmo é o dono, né, manda prender ou soltar, e mesmo solta, dizendo baseado, né, nessa jurisprudência dele poder fazer um mandado de liberação, né? Então, agora, da questão do delegado, eu não sabia, isso é importante. Vamos lá, quarta. CESP 2016, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, analista judiciário, área judiciária adaptada. Conforme a lei e a jurisprudência, não se admite liminar em habeas corpus, ainda que presente o fumo bônus iuri e o periculo in mora. É errado, né? Admite a liminar, né? Pois, embora não haja previsão legal, a jurisprudência admite pacificamente concessão de liminar. Liminar é quando o juiz decide antes de analisar o caso concreto, né? É de liminarmente. Dizer, olha, esse cara, os caras estão lá dando porrada nele, vai morrer, está infartando, precisa ser liberado agora para ele levar ele no hospital.
É o juiz, antes de analisar se ele está preso ou não ilegalmente, o juiz já concede liminarmente que libere ele. Isso é chamado medidas liminares, né? Isso aí no direito civil, direito penal tem muito. Então, você tem tutela de evidência, tem as medidas cautelares que pode ser, né? A liminar propriamente dita, tutela. Nós, Tá. nós chegamos a ler essa daí? Não, Essa eu fiquei voando 100%. Tá, não, por isso que eu não lembrei, porque eu fiquei, não caraca, essa aí eu não lemos sim. saberia responder, não. Hã? Lemos. Tá aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. A jurisprudência não tem admitido a pressão de habeas corpus contra ato de indeferimento de liminar e salvo-conduto, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia de decisão que indefere liminar. Não. Não é aqui, não. Vamos lá. Bem aqui. Aqui, grave enfermidade. Cabimento. Não, vamos fazer assim, que fica mais fácil. Vou botar aqui um Ctrl F, liminar. Aqui, ó. Cuidado, embora não haja previsão expressa em lei, nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência entendem ser plenamente cabível a concessão de liminar em habeas corpus. Entendeu? Vou botar até aqui em vermelho aqui. Medida liminar é isso, né? Você pedir antes da pessoa julgar realmente a questão de fundo, né? Liminarmente ela decide. Isso não quer dizer que ela vai estar de acordo com a decisão final, a liminar. Às vezes concede liminar e depois você pode tomar a decisão contrária à liminar que você deu, né? Você decidiu só ali na hora da urgência. CESP 2016, Tribunal Regional do Piauí, analista judiciário, área judiciária adaptada. Qualquer pessoa, quer se trate de brasileiro, quer de estrangeiro não residente no país, pode impetrar habeas corpus, devendo o right ser redigido em português. Item correto. Pois o HC é um remédio constitucional cuja legitimidade para impetração é universal, concedida a qualquer pessoa. A utilização do idioma nacional é imposição que se faz a toda e qualquer manifestação processual, inclusive as peças iniciais, como é o habeas corpus. Sexta, CESP O que é o 2015. right mesmo? Right Right, o nome do petição? próprio habeas corpus. Ele bota que é o formato que eles usam assim, na linguagem jurídica. Né? Na verdade, em inglês seria o escrito, né? O escrito. CESP 2015, Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, Defensor Público. Com relação a habeas corpus e nulidade, julgo o item a seguir. Os tribunais superiores não mais têm admitido o manejo de habeas corpus originário como meio de impugnação substitutivo da interposição de recurso ordinário constitucional. Isso aqui é o seguinte, né? O que é o recurso? Por exemplo, se cabe um recurso, você não entra com habeas corpus, entendeu? Então, assim, ó, os tribunais superiores não têm mais admitido, a gente leu lá em cima, o manejo de habeas corpus originário como meio de impugnação substitutivo da interposição de recurso constitucional. Então, seria o seguinte, você cabe recorrer para o tribunal, por exemplo, assim, teve uma condenação. De uma condenação na área criminal, você cabe uma apelação, entendeu? Você cabe apelar. Em vez de apelar, a pessoa faz o habeas corpus e os tribunais não aceitam. Não, tem que fazer apelação. Não cabe habeas corpus aqui, né? Você pode fazer apelação, a pessoa estando preso lá, você depois entra com habeas corpus, né? Entendeu? Não cabe se tem um recurso normal para fazer, você Passa, faz o recurso, entendeu? passa todos os modos legais E depois e você faz o lícitos habeas para. corpus, Entendi. entendeu? Vamos dizer que o habeas Tipo corpus assim, ó, seria tipo um último recurso. né, senão você populariza, fica, tipo, não é populariza o termo que eu ia dizer, tipo assim, tipo, assim, deixa uma coisa comum, não, ele tem que ser né, uma coisa especial, né, tanto é que qualquer pessoa pode fazer. Se a pessoa for condenada normalmente pelo juiz, pelo tribunal do júri, faz uma apelação para o tribunal. Se você achar que a pessoa não deve ficar lá presa, aí você pode entrar com habeas corpus, mas primeiro tem que fazer, né,
apelação normal. Então, item correto, pois o STF e o STJ passaram a não mais admitir o manejo do habeas corpus como substituto ao recurso ordinário constitucional, né? CESP 2014, Tribunal de Justiça de Sergipe. Titular notarial adaptado. É possível a utilização de habeas corpus para questionar a condenação do acusado ao pagamento de multa? Não, pagamento de multa não, né? Tem que ser prisão, mesmo que não tenha sido imposta a pena privativa de liberdade. Na verdade, o único objetivo do habeas corpus é justamente as questões de privação de liberdade, né? Então, não faz sentido. E tem errado, pois não cabe utilização do habeas corpus para questionar a pena exclusivamente de multa, pois não há violação a ameaça de violação de liberdade de locomoção, porque o objetivo é a pessoa, vai ser presa, habeas corpus. Se ela está respondendo qualquer coisa que não vai levar ela a ser presa, não cabe habeas corpus. O objetivo é liberar o corpo, habeas corpus. Então, se o corpo dela não vai ser preso, não tem sentido. Podemos dizer que nos crimes até 4 anos, por exemplo, que não há privação de liberdade, né? Geralmente Assim, vai ser multa ou prestação de serviço e tal. não, aí a jurisprudência já muda. Aí já muda, porque tem jurisprudência que fala que cabe, inclusive, porque nesse caso ele pode ter uma prisão domiciliar, né? Um regime aberto. Não vai poder se locomover, mas a jurisprudência Também já, pode pedir já habeas acha, já corpus, né? pode pedir, pois é, aí já muda, aí já não caberia esse teu conhecimento jurídico, essa tua argumentação jurídica, porque eu posso pedir habeas corpus estando em prisão domiciliar, e eu posso determinar uma prisão domiciliar em pena menor do que 4 anos, entendeu? Que é o regime aberto. Não tem onde colocar a pessoa. Tem muita gente hoje que está no regime aberto cumprindo em casa, sem ter que ir lá no negócio do albergue, entendeu? Porque por causa de pandemia, Covid, mas eu poderia entrar com habeas corpus para não ficar nesse regime. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa ou relativa a um processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja única combinada, ou seja, só no caso de pena pecuniária. Se for uma pena que pode ser uma pena que não é prisão, mas é uma pena de restrição de liberdade, de direito diversa da prisão, acho que cabe habeas corpus, né? Vamos lá. CESP 2014, Tribunal de Justiça de Sergipe, Tribunal Notarial. Em caso de empate na votação acerca da concessão do habeas corpus pelo órgão julgador, após a colheita de todos os votos dos seus integrantes, prevalecerá o ato impugnado, mesmo o desfavorável ao paciente, não. Se for Não, empate, sempre favorável, né? pró-réu, né? Libera o cara. Libera. Tem errado, pois em caso de empate na votação acerca da concessão da ordem de habeas corpus, após o voto de todos os membros, se o paciente não tiver votado, o presidente proferirá voto de desempate. Caso já tenha votado, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente, no termos do artigo 664, parágrafo único do Código de Processo Penal. Artigo 664, parágrafo único. A decisão será tomada por maioria de votos, havendo empate. Se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Portanto, a afirmativa está errada. CESP 2010, Detran Espírito Santo, advogado. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Lógico, Correto, né? né? Sim, Se já não tem, acabou, né? se não tem, está extinta a Já acabou, punibilidade, né? já é liberado. O habeas É o corpus não é tripé, né? admitido adequado para os casos em que não há possibilidade de restrição de liberdade do indivíduo. Entendeu? Assim, não havendo possibilidade de prisão, já tendo o processo transitado julgado, a ação mais indicada seria a ação revisória. Revisória, ou ação rescisória. Revisão criminal. Aqui. Assim, não havendo mais possibilidade e já tendo o processo transitado julgado, a ação mais indicada seria a ação revisória. CESP 2011, Polícia Civil do Espírito Santo, escrivão de polícia específico. A ação penal constitucional não condenatória de habeas corpus tem por finalidade evitar ou interromper violência à liberdade de locomoção, por ato ilegal ou com abuso de poder perpetrado por agente público ou particular. Certo, né? Vamos lá. Ação penal constitucional não condenatória de habeas corpus. Ele fala não condenatória porque você não está condenando ninguém. Porque pode ter, assim, não condenatório significa o seguinte: a ação de habeas corpus não é para condenar ninguém, eu não estou condenando o cara que te prendeu, só estou dando uma ordem, uma ação de ordem para liberar a pessoa. Só isso.
Então, ela não é condenatória. Eu não condeno a pessoa que te prendeu. Eu só acho que você não deve ficar preso. Mas, se nenhuma sanção chegar lá com um mandado, né, de habeas corpus, né, de ser liberado, salvo conduto, não estou condenando o delegado, não estou condenando ninguém. Só estou liberando Um mero você. erro, vamos É, dizer assim. paga-se uma ação autônoma de impugnação não possuindo natureza condenatória, cuja finalidade é assegurar a liberdade de locomoção da pessoa que esteja privada de sua liberdade ou sob ameaça de ser. Está previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e no artigo 647 do Código de Processo Penal. Nos termos do Código de Processo Penal, artigo 647, dá-se habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Não entendi. Punição disciplinar seria nos casos militares? Militar, sim, no caso Tá, militar. No caso beleza. militar não cabe salvo, aí a jurisprudência já evoluiu, não está na letra da lei, salvo se for uma ilegalidade, né? Se tiver algum Tá. caso de ilegalidade na punição disciplinar. CESP 2011, ele mudou aqui sem querer. TRE, Tribunal Regional Eleitoral, ele botou TRE, Espírito Santo, Analista Judiciário, à luz dos conceitos e das normas aplicáveis à ação e ao processo penal julgado sobre esse sequente. A descumprimento de uma das condições da ação por impossibilidade jurídica no pedido de anulação de pena de multa em habeas corpus, pena de multa em habeas corpus. Vamos lá, entender aqui. Eu acho que já está errado. Vamos lá. A descumprimento de uma das condições da ação por impossibilidade jurídica no pedido de anulação de pena de multa em habeas corpus. Acho que ele queria dizer o seguinte: cabe você tá certo você questionar uma pena de multa por meio de habeas corpus? Está errado. Não entendi, né? Vamos ver o que É, o que é. habeas corpus não tem a ver com multa, né? E sim É, com restrição de liberdade, mas né? aqui tá Hã? alguma pegadinha aqui. Ele fez, tá vendo? Deixou Estaria aqui, errado. e tá meio errado essa questão aqui. Fez alguma coisa aqui errada. Vamos lá. Tá correto, mas por que tá correto? Nesse caso, o STJ e o STF entende que não cabe habeas corpus, pois não sendo possível a aplicação de pena privativa de liberdade, não há qualquer risco à liberdade de locomoção do indivíduo, pois se o pedido é de anulação de pena de multa não visa garantir a liberdade de locomoção, devendo, neste caso, ser manejado uma de segurança. Assim, há, de fato, impossibilidade jurídica do pedido, ou o que, na minha visão, seria mais concreto, inadequação da via eleita, estando ausente uma das condições da ação. Vamos lá. Há descumprimento de uma das condições da ação por necessidade jurídica no pedido de anulação da pena de multa de habeas corpus. Certo, entendi agora. Então, está falando que há descumprimento, ou seja, está errado você entrar com habeas corpus. Só que a forma que ele escreveu aqui, que ele adaptou a questão, ficou ruim. Então, ele quer dizer o seguinte: ele quis complicar, botar a palavra bonita, é o seguinte, ele está dizendo o seguinte: há descumprimento das condições da ação, ou seja, há descumprimento de descumprimento, até ele falou ali, quer dizer, a via eleita é errada, não é pelo habeas corpus, é pelo mandado de segurança. Então, há descumprimento, entendeu? Das condições para você entrar com a ação, entendeu? Por impossibilidade de você entrar com uma ação de habeas corpus. Por quê? Porque se você está pedindo anulação de uma pena de multa, entendeu? Então, tá certo a afirmação dele. Então, há descumprimento. CESP 2012, Polícia Civil do Ceará, inspetor. Julgue o item que se segue em relação a habeas corpus e os entendimentos do STF a esse respeito. Não cabe, vamos botar, marcar aqui, não cabe habeas corpus na hipótese sujeita a pena de multa. Até aí está certo, né? Não cabe. Nos afastamentos dos cargos públicos por questões penais e administrativas, nem a preservação de direitos fundamentais que não a liberdade de locomoção de ir e vir, certo? Salvo uma manifesta teratologia a repercutir na liberdade de locomoção. Aqui ele começou a pegar pesado, mas está certo. Assim, não cabe o habeas corpus, certo? Certo? Não cabe o habeas corpus. E em várias situações, né? Afastamento do cargo, várias outras coisas. Mas o que ele está falando aí no final? Manifesta teratologia seria o seguinte: mas se você não conceder o habeas corpus, as pessoas vão continuar fazendo a investigação ou vão entender, e isso pode gerar uma repercutir na minha liberdade, entendeu?
Deixa eu explicar aqui como é que surge isso aí, esse tipo de afirmação. Seria o seguinte, ok, eu estou respondendo a um processo, né, que em tese inicialmente, eu não vou ser preso. Pena que estão me discutindo aí que eu não vou ser preso, porque a pena máxima aqui é multa. Só que eles estão começando a investigar situações que eu posso vir a aumentar essa pena, e aí pode mudar o crime. Aí eu posso entrar com habeas corpus para tumultuar essa diligência, essa coisa. Aí o juiz pode conceder, porque a repercussão disso que eles estão fazendo aqui no inquérito, no processo, vai me levar a uma outra punição, que pode ser de liberdade de locomoção, entendeu? É É isso que isso ele que está está falando dizendo. aí nesse É salvo salvo manifesta manifesta teratologia teratologia a repercutir na perspectiva. liberdade. Entendeu? Vamos ver o que é Tá. que ele explica aqui, ó, aqui, ó. O STJ e o STF entendem que não cabe habeas corpus para discutir questões que não possam repercutir na liberdade de locomoção do indivíduo, pois não sendo possível a aplicação da pena privativa de liberdade, não há qualquer risco à liberdade de locomoção. Assim, questões como pena de multa, perda de carga administrativa, preservação de direitos e outros, que não a liberdade de locomoção não pode ser tutelado pela via do HC. Aí não explicou a parte final, entendeu? Mas a parte final é justamente isso. Aí, apesar de tudo isso, mas se tiver alguma coisa, mesmo assim no processo, isso aqui não é pena de liberdade, né? Restrição de liberdade, é pena de multa. Mas se eu não conceder o habeas corpus, né, trancar isso aqui, vai ter alguma coisa que vai ocorrer aqui que pode levar ele à liberdade de locomoção. Aí sim, salvo nessas situações, quando ele fala salvo, é que nessas eu posso conceder. Exceto, né? Uma Uhum. boa palavra para substituir. 13. CESP 2012, Polícia Civil do Ceará, inspetor. Julgue o item que se segue em relação a habeas corpus e aos entendimentos da STF a esse respeito. A ausência de justa causa. Justa causa é provas, né? Faltou prova de evidência do crime e indício suficiente de autoria. A ausência de justa causa tanto pode ser condição para sustentar o trancamento da ação penal, como para promover a soltura do réu. Certo, né? Uma das causas que você tem lá, que você pode entrar com habeas corpus, é justamente a ausência de justa causa. Certo? Vamos lá. O HC, em regra, visa tutelar a liberdade de locomoção, motivo pelo qual é utilizado ordinariamente para promover a soltura de alguém. No entanto, o STF possui entendimento pacificado no sentido de que é possível o manejo do HC com a finalidade de trancar a ação penal, ou seja, parar o processo, parar o inquérito também, né? Tenha sido iniciada sem lastro mínimo probatório, ou seja, sem justa causa. Trancamento da ação penal com base em habeas corpus. Esse em base habeas corpus deveria ser com base no habeas corpus, constitui medida excepcional e só deve ser adotada quando se apresenta indiscutível ausência de justa causa em face de inequívoca ilegalidade da prova pré-constituída. Então, por exemplo, pode entrar com habeas corpus, por exemplo, falta de justa causa, né? Não tem a ação. Mas lá tem uma prova, mas a prova é ilegal. Para mim é uma causa de justa causa. Por quê? Porque a prova que está lá ela é ilegal. Então você pode entrar com habeas corpus. Entendeu? Porque a justa causa que está lá não é legal. Também é um caso de justa causa. CESP, 2009, Defensoria Pública do Estado de Alagoas, defensor. Em relação à revisão criminal, habeas corpus e execução penal, julgo o próximo item. É incabível a ordem concessiva de habeas corpus quando já é extinta a pena privativa de liberdade, certo, né? Não cabe, até aqui está certo, é incabível. Ou contra a decisão condenatória somente da pena de multa, certo também. Ou ainda em relação a processo em cuja infração penal a que a pena pecuniária seja única combinada. Tudo certo, né? Não tem nada errado aqui. Vamos lá. Cadê? O que ele botou? Correto. Vamos lá. O STJ e o STF entendem que não cabe habeas corpus para discutir questões que não possam repercutir na liberdade de locomoção do indivíduo, pois não sendo passível a aplicação da pena privativa de liberdade, não há qualquer risco à liberdade de locomoção. Assim, questões como pena de multa, perda de cargos administrativos e preservação de direitos outros que não a liberdade de locomoção não podem ser tutelados pela via do habeas corpus. Habeas corpus vem na privativa de direitos e descumprimento, conversão em privativa de liberdade, possibilidade, ausência de ameaça do direito de locomoção do paciente, impropriedade da via eleita, análise da matéria não debatida na origem, ocorrência de supressão, distância, precedente, não reconhecimento.
É incabível habeas corpus se não houver risco à liberdade de locomoção. Isso aqui foi um habeas corpus do 133.942 de Minas Gerais, relator ministro Adilson Vieira Macabu, desembargador convocado TJ Rio de Janeiro, quinta turma. 15. CESP 2012, Tribunal de Justiça do Acre, AC, né? Técnico judiciário. Habeas corpus somente deve ser impetrado por advogado? Não, né? Já está errado. Qualquer pessoa pode impetrar. Errado, pois não se exige capacidade postulatória para a impetração do habeas corpus, ou seja, qualquer pessoa, mesmo que não seja advogado ou não esteja sendo representada por pode impetrar um habeas corpus, nos termos do artigo 654 do Código de Processo Penal. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outra. Não precisa ser a seu favor, pode ser a favor de outra pessoa, bem como pelo Ministério Público. Só não pode o delegado e juiz, né, em nome, né, do cargo de delegado e de juiz. A petição do habeas corpus conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violação ou coação, ou de quem exerce a violência, coação ou ameaça, a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, ou de alguém a seu rogo é quando a pessoa é analfabeta, né? Alguém assina por ela, dizendo quem fez isso aqui foi fulano de tal. Quando não souber ou não puder descrever, e a designação das respectivas residências. CESP 2012, PFOSSE. Não sei o que é PFOSSE, não. Polícia, Força do Ceará, não sei. Polícia Estadual, Força. Esse Sabe aqui. que é no Ceará. Nunca vi esse aqui, não. Polícia. Também não. Todos os cargos. Desculpa. No caso de a pessoa presa preventivamente pretender interpor habeas corpus em seu próprio favor por excesso de prazo na prisão hipótese em que ela mesma será impetrante e paciente, será dispensável a constituição de advogado para essa ação? Sim, né? Como ela mesma vai entrar em nome dela, não precisa de Não advogado. lembrava, não. Não, mas eu não lembrava que a própria pessoa podia pedir em seu próprio nome, sendo Sim. paciente e impetrante da Não, habeas pode. corpus, Aqui, não. ó, em seu favor. Não pode pedir em seu favor. Entendeu? Qualquer pessoa. Item correto, mas não se exige capacidade postulatória para impetração de habeas corpus, ou seja, qualquer pessoa, mesmo que não seja advogado, ou não esteja sendo representada por pode impetrar um habeas corpus, nos termos do artigo 654. Tá vendo? O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor. Está presa lá, ninguém quer fazer nada por ela, entra com o habeas corpus para favor dela mesma. CESP 2013, Policial Rodoviário Federal, Policial Rodoviário. O habeas corpus pode ser impetrado perante qualquer instância do poder, por qualquer pessoa. Esse perante qualquer instância, acho que está meio complicado, mas vamos deixar aqui. Está correto? Qualquer pessoa do povo em favor de outra, podendo ainda a autoridade judicial competente concedê-lo de ofício, certo? Conceder de ofício. Só pegou isso aqui para mim, poderia ficar com isso aqui, perante qualquer instância de poder, do poder judiciário. Mas eu entendi o que é que ele quis dizer. Assim, não é perante qualquer instância, é que eu tenho que saber o mínimo, né, do habeas corpus. Assim, por exemplo, se o cara está preso aqui na Justiça Estadual, não vou entrar na Justiça Federal, tem que entrar na Justiça Estadual. Se o cara está preso por um juiz federal, vou entrar numa Justiça Federal. Se o cara tem um foro privilegiado, que a gente chama, né, um foro de prerrogativa, eu vou entrar no tribunal, porque quem julga o habeas corpus dele é o tribunal. É isso que ele está dizendo. Ou seja, eu posso entrar em qualquer lugar, Justiça Federal, Justiça Estadual, porque eu poderia errar aqui pensando que, assim, pô, posso pedir em Eu qualquer lugar? entendi Não, tem que que... pedir no lugar certo. Mas em qualquer lugar eu posso pedir, entendeu? Entendi. Entendeu? Porque ele perguntou perante qualquer instância de poder. É porque eu posso entrar até no Imaginei... STF, mas eu tenho que saber se a competência daquele habeas corpus é do É STF, do STF. entendeu? Só essa dúvida que eu fiquei aí, Eu entendeu? erraria também, porque eu também entendi mais ou menos nessa linha. Tá aberto? Tá. Tá. Mas eu entendi assim, tipo assim, o julgamento estiver em qualquer instância, até no STF, o julgamento, não que seja aquele determinada ação Uhum. seja direcionada para o Estado, ou se for uma coisa estadual, ou um crime federal, por exemplo, né? Uhum. Não, eu não Não, entendi desse lado. Sim, na instância do julgamento.
Sim. Não, nesse caso, sim. Nesse caso, também pode. O que eu ia errar, porque é sensível assim, a pessoa não precisa saber. Aí tá errado. Ela precisa saber, mas isso aí que você falou tá correto. Assim, a pessoa pode fazer, se tiver lá no STF. A pessoa adora o Lula, ele pode entrar no STF, sem o Lula pedir para ele, né? Ele entrar com habeas corpus, em nome de outro. Sem ser advogado, sem ser alfabetizado, entendeu? O STF não Sim. pode dizer, não, não vou aceitar seu habeas corpus aqui, seu pedido para soltar o Lula. Não, eu tenho direito, a Constituição me dá. Eu não sou advogado. Tô aqui pedir para o meu filho escrever à mão e impetrar lá no STF. É um direito seu e vai ter que ser, né, levado em consideração. Vai ter que ter uma análise, vai ter que ter um Pode não ser julgamento do acatado, né? ministro. Mas vai ser levado em consideração. Pode não ser acatado, mas vai ter que ser levado em consideração. Vai ter que ter, gerar um processinho, um número e vai ter que ter alguém decidindo aquilo ali. Item correto, pois a HC pode ser petrado por qualquer pessoa de forma que não se exige capacidade postulatória para sua impetração, ou seja, qualquer pessoa, mesmo que não seja advogado ou não esteja sendo representada por um, pode petrar o HC, nos termos do artigo 654 do Código de Processo Penal. Vamos lá embaixo. Isso aqui a gente já leu, vamos lá. Artigo 654, habeas corpus. Poderá ser impetrado qualquer pessoa em seu favor ou de outro, bem como pelo Ministério Público. A petição de habeas corpus conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exerce a violência, coação ou ameaça. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. A assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Além disso, o juiz poderá conceder a ordem do AHC de ofício, nos termos do parágrafo 1º, artigo 654 do Código Penal. CESP 2013, DPEM, né? Agente penitenciário, Departamento Penitenciário Nacional. A capacidade postulatória para a impetração do habeas corpus para defender em juízo violação à liberdade de locomoção ilicitamente coartada ou ameaçada é atribuída a qualquer pessoa, bem como ao Ministério Público, certo, né? Isso Sim. está escrito. E Certo. tem correto, pois o HC pode ser impetrado por qualquer pessoa, mesmo que não seja advogado ou não esteja sendo representado por um, bem como pode ser interposto pelo Ministério Público nos termos do artigo 654. Artigo 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outro, bem como pelo Ministério Público. E o juiz pode conceder de ofício, né? CESP 2014, Tribunal de Justiça do Ceará Técnico. Em relação ao habeas corpus e seu processo, assinale a opção correta. A impetração do habeas corpus deve vir acompanhada de comprovante de pagamento das custas? Nada a ver. Não. Para pagamento dos custos, é errado. Aqui. O promotor de justiça poderá impetrar habeas corpus caso entenda que o réu em processo penal esteja sofrendo constrangimento ilegal de sua liberdade de ir e vir, certo? Esse aqui está certo. O promotor pode. Só botar em vermelho aqui o que é errado. Isso aí eu ia ficar na dúvida. O Ministério Público aqui, ó, o promotor Ah, poderá porque o impetrar habeas promotor. corpus. Promotor é o Tá, Ministério o promotor Público. representa o Ministério Ministério Público, Público, verdade. promotor de justiça, ele pode? Pode. O pedido de habeas corpus para ser reconhecido e julgado deve estar assinado por um advogado? Não. Não. Deve estar assinado por um advogado? Errado. Qualquer pessoa pode. Vou botar em vermelho aqui onde tá os erros. Somente é cabível habeas corpus caso o paciente já esteja sofrendo violação? Não. Pode ser ameaça. Né? Aquele caso que você falou lá do cara ir lá para o plenário e já emite já um salvo-conduto. habeas corpus antes de falar alguma coisa que possa vir a Essa ser. aqui, tu vê que está caindo sempre. Ó. Não é admitida a formulação de pedido liminar? É admitida, né? A gente viu que liminar pode habeas corpus. Não é admitida? É admitida. Então tá errado. Então, letra B. O Ministério Público pode pedir habeas corpus. Acabou. Então, a gente acabou. Deixa eu te fazer. Para aqui. Calma. Vai parar a gravação? Parou? Pera aí.